Era 8, 9, 8, 9 e 10. Porém, se toda a estrutura estiver legal e as coisas estiverem bem, se a gente quiser estender 1 ou 2 dias depois, não teria problema. Porque a gente está no início do feriado. Então, as datas oficiais vai ser 8, 9 e 10. Porém, a gente não sabe como é que vai estar o trabalho, como é que vai estar as coisas do pessoal. Então, a gente optou também para pegar no começo, porque não corre o risco de chegar no final do feriado e estar lotado e a gente não ter local para ficar também, para poder organizar certinho. Senão a gente não vai conseguir o objetivo que é também, né? Então é isso, gente. Acho que falei tudo. Qual reunião você fala? Do G7? Não, é 31. É 31. É 31, isso. Domingo é sábado que vem. Sábado que vem, às 2 horas aqui no parque. Isso. Exato. Tá bom? Tá jóia. Enquanto nós aguardamos a plataforma se formar, nós vamos cantar o hino 205, Alvo Mais Que a Neve. Número 205. Daijoubu aí no som? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis o seu sangue lavados com vestes que dão salvação. Nós pecadores
158. 158. Suave Espírito. Isso. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ah, Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser, por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ah, Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser, por teu poder e amor. Para entrar da plataforma, vamos cantar o hino 578. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Quinhentos e 579. 579.
Oremos. Senhor, nosso Pai, nosso Criador, mantenedor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos convidou a virmos à tua casa. E nos aceita assim como somos, ó Pai. E suplicamos que nesse culto de adoração a Ti, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Use-nos, ó Pai, para o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, né? Tão bom ver todos, né? Faz tempo que eu tive um mês de descanso, assim, forçado, mas graças a Deus, né? Estamos aqui de volta, né? E a palavra de Deus fala que quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, né? Que a gente nunca esqueça disso, né? Que a nossa força vem da união, né? E de Cristo, né? Então, que nós estejamos sempre unidos uns aos outros, né? E vindo nada melhor de estar na casa de Deus, principalmente nesse dia, né? No dia do sábado, que é o santo dia do Senhor, para louvarmos, né? E agradecermos, aprender, revigorar nossas forças, né? Para que possamos viver mais uma semana, né? Na presença de Deus, né? Amém. E todos sejam bem-vindos e vamos cantar o hino 7, número 7. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva ao Senhor pelo insondável amor, cálido amor que perdura. Sejas louvado, tu que o universo conduzes, sob tuas asas, paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sobre a verdade ergues teu reino superno. Teu louvor seja somente, Senhor, por teu amor sempre eterno. Nesse momento, ajoelhamos para agradecermos a Deus. Santo e grandioso Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, por mais este sábado que estamos aqui reunidos em qualidade dos teus filhos para te adorar em espírito e em verdade. Te pedimos, ó Pai, neste momento também, que teu Espírito Santo esteja entre nós. Amém. Também, ó Pai, o mensageiro deste dia que tu escolheste, o irmão Jean, que ele possa falar, Senhor, de acordo com a tua vontade. E que venha, Senhor, falar também em nossos corações, que possamos sentir o desejo também de te servir e de aguardar as tuas promessas em nossas vidas e em nossos corações. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este sábado maravilhoso. Abençoe a cada um que aqui está e os que não puderem
está aqui, que tu esteja com eles também. Te agradecemos por estas bênçãos e te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora vamos ver o vídeo Provai e Vede. Provai e vede, história de hoje. A força do testemunho. Olá, Guilhermo. Bom dia. Um prazer, pastor Renato da Igreja Adventista. Eu soube que esteve na igreja no outro dia. Posso chegar? Sim, entre, pastor. Meu nome é Guilhermo Henning, sou de Paysandu, Uruguai, e trabalho como caminhoneiro. Então, Guilhermo, me senti muito surpreso porque em sua primeira visita à igreja pediu para ser batizado. Isso não é muito comum e gostaria de saber como conheceu a igreja. Um dia, quando eu estava trabalhando, sintonizei na rádio Novo Tempo e eu vi sermões que eu gostei muito para mim, para minha alma, para o meu coração, e vi que estava coerente com o que está escrito na Bíblia. Chegando à minha casa, procurei seguir a programação da rádio adventista pela internet, os sermões adventistas, as músicas adventistas, que são muito lindas, e também a programação. Pouco tempo depois, tomei a decisão de participar da igreja adventista e eu fiquei muito surpreso, porque eu cresci a uma quadra dali e nunca percebi que ali existia uma igreja tão maravilhosa. Quando eu entrei, eu me dei conta que estavam muitos vizinhos que me receberam muito bem, muito felizes. Então eu me senti como se eu estivesse na minha própria casa. Olá, como vai? Eu me sinto pronto para me batizar. Nesta manhã, eu estou aqui em sua casa para te oferecer uma série de estudos bíblicos que podem te preparar para o batismo. Não passou muito tempo após a visita do pastor em minha casa e dos estudos bíblicos. Me impressionei em como a Bíblia é aberta a todas as pessoas que buscam de coração a Deus, que não é difícil de entender. Precisamos somente de tempo para nos dedicar e entender a mensagem da morte, o nascimento de uma virgem e o mais importante, que Ele nos ama e que podemos ser salvos. Eu tinha certeza que Deus vinha guiando minha vida e quando chegou um dia de sábado, pouco tempo depois, um de meus cunhados se mudou num sábado. Eu não fui lhe ajudar e naquele sábado percebi que a minha irmã e meu cunhado ficaram tristes comigo. No final deste mesmo sábado, fui até a casa da minha irmã para ver se eles precisavam de alguma coisa minha, da minha ajuda. Oi? Olá. Isso são horas de chegar? Já está quase tudo pronto. Eu queria pedir desculpas a vocês dois, porque não vim antes lhes ajudar. Sua igreja não é a igreja do amor? Descobri a verdade da santa palavra de Deus, a Bíblia, e os sábados eu estou guardando, e agora que o sol está se pondo, quero dizer que, mesmo que estejam terminando, eu quero ajudar vocês no que estiver ao meu alcance. Se eu posso fazer algo, é só pedir? Estamos quase terminando, Guilhermo. Depois conversamos, fique tranquilo. Depois daquele dia, em muitos momentos, eu só pensava no que havia acontecido e no porquê de guardar os sábados. Na minha cabeça não saía esse pensamento. Por quê? Então eu chamei o Guilhermo para estudarmos juntos a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz porque agora tinha um amigo para estudar a palavra de Deus.
Deus me usou para compartilhar a verdade e falar ao meu cunhado. Queridos irmãos, chegou o grande dia. Eu me batizei e estive muito mais feliz porque naquele mesmo dia, meu cunhado também entregou sua vida a Jesus. Queridos irmãos, que privilégio é conhecer a palavra de Deus, compartilhar com outras pessoas. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Que o Pai Celestial abençoe essa oferta e abençoe o culto que vai começar agora, que toca no coração da gente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos à historinha das crianças. Bom, meu nome é Angélica. Tudo bem, tranquilo, eu não avisei. Ela também me convidou hoje, então, bom. História das crianças. Quem se considera criança aqui? Menos as crianças. Você vê? Querem ser adultos. É verdade. Querem crescer rápido. Não cresçam rápido. Aproveita a idade agora que é adulto, não é ser fácil não, hein? Tá? Vocês são crianças ainda, tá bom? Eu também sou criança. Eles não, tá? Eles são adultos já. Bom, a história... Eu não sei se ouviram falar sobre parábolas na Bíblia. Parábolas. Parábola geralmente é algo que não existiu, só que foi feita para fazer pessoas entenderem o que existe. Entenderam ou não? É algo fictício, é algo... como posso falar? Para ilustrar alguma coisa, tá? A historinha de hoje é como se fosse uma parábola, uma alegoria. Uma parábola, algo que não existe, porém serve para que possa nos ajudar a entender algo que existe. Tá bom? Complicado, né? Vamos só entender. Bom, existia um reino, tá? Esse reino era um reino unido onde tinha vários reis. Vários reis, consequentemente, vários príncipes também. Porém, nesse reino unido tinha uma princesa. Uma princesa linda. Eu não sei o que é uma princesa linda para você, talvez para você é morena, loira, ou alta, baixa, mas a história conta que era linda, maravilhosa. 3 príncipes desse reino se apaixonaram por ela. Quem se apaixonou aqui já? Não, ainda, né? Nunca se apaixonou? Nem para sua mãe? Alguém já se apaixonou aqui? Eu já. Minha esposa, né? Me apaixonei por ela um dia. Bom, esses príncipes se apaixonaram e queriam dar tudo por essa princesa. Bom, um por um foram conversar com ela. Sabe, para tentar conquistar ali a mão dela, sei lá. O primeiro foi, não deu certo, voltou triste para casa. Não sei o argumento que ele usou, mas não foi o melhor. O segundo foi tentar conquistar essa princesa, também não conseguiu. Não conseguiu. E agora o terceiro, imagina. Conseguiu ou não conseguiu? O terceiro foi e também não conseguiu. Os 3 voltaram para os seus pais e choraram. Senhor, não consegui conquistar a mulher dos meus sonhos. Aquela princesa tão desejada naquele reino. Bom, o pai não tinha nada a fazer, ele não podia ir lá conquistar a princesa por eles, falou assim, olha, tudo bem, eu acho que vocês agora têm que fazer uma viagem
para distrair, para esquecer um pouco essa mulher. Quem sabe vocês não conhecem outras aonde vocês foram, em outros reinos, outras cidades, outros lugares, sabe? E esse rei, ele deu um baú de ouro para cada um deles. Falou assim, olha, vocês não conseguem conquistar essa princesa, vai lá, curte, mas se acharem algo que possa substituir esse amor, vocês vão e comprem, dinheiro vocês têm. E cada um desses príncipes foram para um lugar diferente. Tá? O primeiro foi para um outro reino, um pequeno, e achou uma bola de cristal. Bom, vamos lá com bola de cristal. Ele achou uma bola, a história conta assim. Ele achou uma bola de cristal, e essa bola era mágica. Se ele falasse o nome da princesa, a bola rapidinho falava, essa pessoa está não sei aonde. É como se fosse uma nave hoje, né? Coloca lá o endereço, ou fala o nome, sei lá, e já mostra o endereço certinho e você vai na pessoa. Bom, essa bola falava onde a princesa estava. Esse príncipe comprou essa bola e todos os dias ficava olhando para a princesa, sem poder fazer nada. Esse é o primeiro príncipe. O segundo, ele foi comprar um tapete voador. Olha só, coisa de desenho, né? Não existe, é ilusão, tá? É só para ilustrar. Ele comprou um tapete mágico e esse tapete, ele subia e falava assim, ó, quero ir agora mesmo para Nagoya. Estava em Nagoya. Eu quero ir agora para o Brasil. E esse tapete levava para o Brasil. Não pagava nem passagem aérea mais, olha que coisa chique. Né? E esse tapete levava esse príncipe para onde ele queria. Então, assim, eles foram esquecendo a princesa, sabe? Um só se fazendo em somente vendo a bola, outros viajando para onde queria, e o outro comprou algo que vocês vão achar estranho. Ele pegou um baú inteiro de ouro e comprou um limão. Um limão. É. Você pagaria um baú de ouro por um limão? Bom, mas esse limão tinha algo especial. Esse limão falava assim, olha, o cara que vendeu falou assim, olha, esse limão, quando você abre ele, espreme todo o suco em uma pessoa doente, pode ser a doença que for, ela fica curada. Era um limão mágico. E ele comprou aquele limão. Para quê? Ele nem sabia. Ele só achou algo diferente e comprou aquele limão. Os outros dois deram risada da cara dele, zoaram com ele. Nossa, fizeram um monte de coisa, né? Bom, assim é a história. Um dia, o rei mandou uma carta. Ou seja, os reis daquele reino mandaram cartas para esses príncipes, dizendo que a princesa foi numa missão, veio o vilarejo lá e se perdeu. E já há alguns dias não conseguiam achar essa princesa. E agora o que fazer? E o relato falava que ela podia estar muito doente, porque o lugar que ela foi era um lugar pobre, não tinha estrutura para receber uma princesa, e ela estava perdida. O que acontece? Os três se uniram lá onde eles estavam. O primeiro, o que fez? Olhou a bolinha lá e falou assim, olha, a princesa está em tal lugar. Pegaram o tapete mágico e foram no lugar. Usaram a bola, usaram o tapete. Para que serviu o limão? Ela estava com uma doença terminal, quase morrendo, não conseguia nem falar. O príncipe cortou o limão e espremeu bem na boca dela. E ela ficou curada. Eu tenho uma pergunta para vocês. Ou qualquer um. Com quem que ela se casou? Ou quem que ela escolheu? O rapaz da bola, que achou onde ela estava? O rapaz do tapete, que transportou-os até o destino que ela estava? Ou ela ficou com o rapaz do limão? O que você acha? Calma, gente. Deixa as pessoas na frente. Quem? Ficou com o do tapete, com o da bola ou com o do limão? Me fala por quê. Tem que falar o porquê. Por que será? Você acertou já, é um ponto para você. Ficou com o do limão. Ela já tem um ponto. Quem quer falar o porquê? Quem quer falar o porquê? O que o limão fez? Alguém pode pedir ajuda para os universitários ali, tá? O que o limão fez? Por que escolheu do limão? Porque curou. E tem outro motivo, salvou, né, que ia morrer, e tem outro motivo ainda, acho que o mais importante. Virou suco, tá bom, virou suco. Bom, mas o mais importante, sabe o que é? Ele sacrificou tudo que ele tinha. Por quê? O da bola poderia continuar usando para achar outras pessoas e fazer o que queria. O do tapete poderia continuar viajando, não acabou o poder ali. Porém, o suco acabou ali. Nada mais ele tinha. Todo o ouro, toda a riqueza, tudo que ele tinha, mais importante estava no limão. Ele salvou a vida dela. Tudo que ele tinha, ele salvou uma garota que aparentemente não queria nada com ele. O que eu quero falar com isso? História de criança, que tem a ver isso aí? Bom, lá em João 3, quanto? 16. João 3,16, acho que a gente sabe até de cor. Como é que fala ali? Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele deu tudo o que ele tinha, sem reserva. Nada, riqueza para Deus não adianta. Ele deu um único filho para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. Então a gente tem que fazer o quê? Corresponder. Amar a Deus, obedecer a Ele. Né? E assim, com certeza, vamos formar aqui uma família bem feliz,
obediente ao Pai do céu. Deus possa abençoar vocês, a todos nós. Amém. Essa é a história de hoje, tá? Ora com as crianças? Vamos fazer uma oraçãozinha? Vamos? Oremos. Senhor, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos deu o que é mais importante, teu Filho amado Jesus. Suplicamos, ó Pai, que venha nos ajudar a aceitá-lo a cada dia e viver com Ele. Começamos hoje, ó Pai, 50 dias com Cristo Jesus. E que esses 50 dias possam transformar não somente os adultos, mas principalmente as crianças a andar nos teus caminhos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, podem voltar aos seus lugares. E agora seria, eu creio que a mensagem musical, é isso? Com Henry. É isso mesmo? Não sei se está no cronograma aqui. Isso, mensagem musical com Henry Maqueta, por favor. Venha louvar a Deus. Obrigado, Pai bondoso, por ouvir o meu louvor. Eu te entrego a minha vida, faze dela a tua voz. Eu te peço, Deus eterno, venha habita em meu ser, para que eu siga o teu exemplo de humildade e amor. Obrigado, Pai bondoso, por ouvir o meu louvor. Eu te entrego a minha vida, faze dela a tua voz. Eu te peço, Deus eterno, venha habita em meu ser, para que eu siga o teu exemplo de humildade e Um feliz sábado a todos. Quem está feliz? Olha, o pessoal pronto aí, feliz, né? Maranata? Maranata? Amém. Está vindo mesmo. Está vindo muito, muito em breve. Você nunca pôde imaginar o quão perto está de Cristo voltar, né? Porém, queridos, antes de Cristo voltar, algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. Eu estava sentado ali no fundo, e o irmão falou na frente aqui que com certeza a mensagem será uma mensagem boa. Não sei se vocês lembram disso aí. Com certeza a mensagem será uma mensagem boa. E eu fiquei pensando de lá até aqui. O que é uma mensagem boa para você?
né? O que é uma mensagem boa para você? Se fizermos uma pesquisa de opinião pública, ou até aqui mesmo, o que é uma mensagem boa para você? Talvez se eu falar uma mensagem de amor vai ser boa para você, com certeza, vai preencher meu coração. Um mundo que não mostra amor, somente coisa ruim, por que não uma mensagem de amor não seria boa para mim? Talvez uma outra pessoa, um outro irmão falando uma mensagem de paz, com certeza, tribulação, um monte de coisa tem passado, a semana foi terrível. Que tal uma mensagem de paz? Que tal não apresentar Jesus como príncipe da paz hoje? Por que não? Mensagem boa. Se eu te falasse assim, uma mensagem de cura, uma mensagem de milagres, o poder de Deus seria boa para você hoje? Com certeza seria boa. Por que não? Agora eu fico me perguntando, o que é uma mensagem boa para a igreja de Toyota hoje? Bom, eu não sei se você gosta de ser repreendido. Talvez dói, né? Talvez dói. Mas a mensagem de hoje, eu creio que seria um pouco de amor e um pouco de repreensão. Eu gosto muito de folhear os livros, ou seja, as folhas do livro de Jeremias. Quando Jeremias, eles levam... Eu não vou abrir Jeremias agora não, estou ilustrando, tá? Quando ele recebeu o chamado de Deus para levar a mensagem para um mundo pervertido, logicamente que no começo ele deu desculpa porque é um ser humano, mas ele foi colocado no poder de Deus e ele falou com ousadia. Ele chamava o pecado ali, olha, ele falava, se arrepende, volta para Deus. Ele não tinha medo de repreender ninguém. Jeremias, o profeta que falava de Deus. Queridos, se abrirmos nossa Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Romanos, no capítulo 12, no verso 2. A gente vai usar bastante a Bíblia hoje, graças a Deus. Vamos aprender bastante sobre o que ela tem a nos falar. Romanos 12, verso 2. Fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo começa com não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Eu fico um pouco temeroso com o povo do Japão. A gente conversou um pouco sobre isso aqui na Escola Sabatina. O povo do Japão, por mais que passe dificuldades, aqui a gente tem tudo. Não sei se vocês concordam com isso, tá? Ou vocês têm tudo na mão. Eu vim das Filipinas assim, meio que perdido para o Japão, sabe? E vim para a Toyota mais perdido ainda porque nunca vim aqui. E lá achei o iPhone com a internet, colocava o nome e guiava para tudo quanto é lugar. Podia colocar uma venda aqui que o negócio falava direita, esquerda, ia para qualquer lugar. Tudo é fácil aqui no Japão. Comprar coisa aqui, a gente tem dinheiro para comprar comida. É difícil a pessoa que não tem dinheiro para comprar comida. Tudo é fácil. Porém, corremos o perigo gigantesco de nos acomodarmos. De não querer que Cristo volte, mas está boa a vida aqui. Por quê? Né? Não vos conformeis com esse mundo. Nós falamos de comodidade, vamos falar agora de violência. A violência fora do Japão é um pouco pior. Não sei se vocês concordam comigo, mas no Japão é um pouco mais seguro para a nossa família. De verdade isso aí. Para educar nossos filhos, para andarmos na rua, certa hora da noite não é tão perigoso como em Manila, como em São Paulo, como em qualquer outro lugar do mundo. O Japão é bom. É bom. E por isso que Deus fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Vamos colocar assim, não nos conformeis com o Japão. Nós estamos aqui. E se Deus permitiu que viéssemos aqui, queridos, com certeza é porque é uma mensagem maravilhosa que temos que passar aqui no Japão. Por mais que é um país bom de se viver, é um país que carece de saber de Deus. Não sei se você concorda comigo, mas creio que Deus concorda com isso. Eu acho que quando Deus olha para a igreja de Toyota, ele fica feliz por uma parte e fica muito triste por outra. Sabe por quê? Feliz porque você veio hoje aqui. Por mais que o mundo é um pouco mais fácil aqui no Japão, você reconhece que precisa de Deus. E também Deus fica muito triste, e creio que ele chega até a chorar quando ele vê esses bancos vazios. Concorda comigo? Por que esses bancos estão vazios se incomoda a Deus? E eu creio que também incomoda vocês, irmãos de Toyota. Por que esses bancos estão vazios? Por que será? Gênesis 12. Vamos começar do começo, também vamos passear um pouco sobre a Bíblia, na Bíblia hoje, e vamos entender por que estou falando sobre isso. Gênesis no capítulo 12. Tem algo especial. Vou falar de um homem que nos trouxe bastante histórias, ilustrações, conhecido como pai da fé. Todos conhecem. Aqui no Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, queridos, vem falando sobre maravilhas. O que esse homem fez? Olha só. O título é o chamado de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. Farei de ti uma grande nação,
e te abençoarei. Bom, primeira coisa, Deus chamou e Deus abençoou e capacitou para ele fazer a mensagem, tá? Verso 3 diz assim, olha. Verso 2. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma nação e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Quem aqui não foi abençoado já com a história de Abraão? Todas as famílias da terra foram abençoadas. Vamos começar do comecinho, tá? Abraão vivia em uma época, não era muito diferente de hoje, a idolatria estava tomando de conta. Se você for ler o Gênesis desde o começo até o fim, você vai ver que o povo estava apostatado. O povo conhecia o Deus vivo de Abraão e estava apostatado. A própria família de Abraão estava adorando deuses. Eles tinham deuses escondidos nas paredes. Eles saíam para adorar as árvores. Eles adoravam deuses. A prostituição estava grande naquele tempo. A promiscuidade, o pecado tinha abundado de uma forma tão grande, mas Deus ele viu em Abraão uma pessoa sincera. E Abraão realmente, ele ficava pensando, como é que pode? Será que existe ainda um Deus criador? Será que existe um Deus que rege todo o universo? Um Deus que tem uma lei santa? Abraão se perguntava. E Deus chamou ele para uma missão santa. Uma missão santa. E aqui falou assim, olha aqui, vai para um lugar que eu te mostrarei, que eu vou o quê? Te abençoar. Deus abençoou Abraão? Com certeza. O relato fala que ele saiu da sua casa com a sua esposa, com Ló, que era o seu primo, né, sobrinho, e também levou algumas coisas que eles tinham. Alguns rebanhos, não fala quantos, mas também não relata que eram muitos. Tá? Mas se continuarmos lendo, ou seja, o patriarca e o profeta relata muito mais sobre isso. Tá? O rebanho de Abraão crescia de uma forma milagrosa. Onde ele parava e o que ele plantava dava. Tudo prosperou na vida de Abraão. O povo, para você saber se uma pessoa era abençoada naquele tempo, era com filhos. Abraão não tinha filhos, tá? Mas, porém, seus servos, a nação dele cresceu de uma forma gigantesca. E Abraão saiu, aonde quer que ele ia, ele mostrava quem era Deus. Como é que ele mostrava quem era Deus? Ele não pregava, não fala relato nenhum que ele subia nos montes e saía pregando. Como é que mostrava a vida de Abraão? A vida que ele levava mostrava que existia um Deus que regia tudo, que protegia e que abençoava eles. O relato de Gênesis, muitos versículos falam assim que aonde ele ia, onde ele parava, colocava as suas tendas, ele erguia o quê? Um altar. Um altar de adoração a Deus. Todo lugar que ele ia, 10 altares, 20 altares, não sei quantos tem, mas muitos altares foram erguidos em adoração a Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Ele foi chamado para levar uma mensagem ao mundo. E o relato conta assim, que a nação dele, o povo dele cresceu, e muitas nações vizinhas se juntaram a ele também. Muitos povos dos idólatras, dos que perseguiam ele, dos filisteus, aquele povo mau mesmo, se juntaram a Abraão porque viram que o Deus de Abraão era um Deus verdadeiro. Era um Deus que abençoava, era um Deus poderoso, era um Deus que fazia a família de Abraão e também ele a prosperar. Abraão, ele cumpriu o chamado pelo qual foi chamado. Ele foi abençoado e também ele abençoou os outros. Todos que vinham até Abraão, ele mostrava amor. Amor. Abraão pregou sem falar uma palavra. Abraão pregou sem subir no púlpito e até sem abrir a Bíblia. Ele pregou com a sua vida. O povo de Abraão chamou a atenção das nações. E todos sabiam que Abraão e seu pequeno grupo no começo tinham um Deus poderoso. E isso atraía pessoas. Atraía pessoas. O final do relato fala que, não vou ler tudo, mas o povo de Abraão cresceu, 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 cresceu e foi muito bem conhecido. E Abraão era o quê? O rei do mundo naquele tempo. O mais rico de todos. Abraão. Estou falando de Abraão. Bom, vamos falar agora de outra pessoa. O título do sermão de hoje, olha, é de príncipe a bobo da corte. O que será? De príncipe a bobo da corte. Deus chamou outra pessoa também. Não somente Abraão, se for olhar na história, desde o comecinho até o Apocalipse, toda a época, quando o mundo se idolatrava, Deus escolhia alguém para se erguer e mostrar que existe um Deus verdadeiro. Deus chamou Abraão, Deus chamou muitos e muitos. Vamos falar sobre outra pessoa agora, tá? Lá em Juízes 13. Juízes 13. Juízes 13, no verso 1 até o 8, conta um relato de uma pessoa que foi chamada para ser importante, chamada para julgar um povo que estava sem lei. Um povo que tinha se afastado dos caminhos de Deus. Né? Quem é esse rapaz? Sansão. Só para a gente tentar entrar na história, Sansão, o nome Sansão significa assim, olha, pequeno sol. O nome Sansão, pequeno sol, ou seja, foi chamado para brilhar. Tá? Sansão. O verso 1 fala assim, olha, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, ou seja, tornaram a fazer que eles estavam bem. Tá?
Abraão pregou, a mensagem foi indo, né, foi expandindo, pessoas se converteu, só que de repente tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Né? E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora manda-te, guarda-te, não bebas de vinho, nem bebidas fortes, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será o quê? Nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido: um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Bom, vamos parar por aqui, tá? O verso era até 8, vamos só entrar na história aqui, tá? Sansão também recebeu um chamado especial. O seu nascimento já foi algo extraordinário, fora do comum. Fora do comum. A sua mãe não deveria ter filho, era estéril, né? Porém, Deus abençoou para que ela tivesse um filho. Ele foi colocado como uma bênção no mundo, porém, se estudarmos a história de Sansão, a gente sabe que ele não foi uma bênção total. Ele foi chamado para ser um príncipe, um juiz, um homem de Deus, alguém para corrigir, levar o povo para o caminho certo, porém, assim ele não fez. Mas ele foi muito abençoado. Aqui o relato fala assim, que olha, ele foi nascido precedido pela visita de um anjo. Você já imaginou? Você, mãe, ser visitado por um anjo e falar: vai nascer um filho de você, um próprio anjo de Deus. Né? O seu nascimento foi o resultado de um milagre, pois a mãe era estéril. No ventre foi consagrado ao Senhor como nazireu. Né? Seus pais eram tementes a Deus e seguia ao Deus seriamente. Porém, Sansão, ele não fez o que devia fazer. Ele caiu. Se continuarmos a estudar a história de Sansão, até na sua juventude, na adolescência, vamos colocar assim, até na sua adolescência ele era um rapaz vistoso, forte fisicamente, bem aparentado, e o relato fala assim que ele era guiado por Deus. Você imagina um jovem aí de 7, 8, 10, 12 anos, 15 anos, guiado por Deus. O relato fala assim que aonde ele ia, pessoas viam que ele era diferente. Não somente pelo seu cabelo, que já era um pouco diferente, não pela sua força, mas ele era diferente porque ele era guiado por Deus. O seu semblante levava pessoas até ele. Um adolescente. O seu semblante. A forma que Sansão vivia até a sua adolescência atraía os outros jovens. Atraía os outros jovens. Porém, o relato sobre Sansão fala que ele se apartou do caminho de Deus. Como? Ele começou a andar sozinho. Essa foi a primeira dica de que Sansão começou a cair espiritualmente. Ele começou a andar sozinho. Ele não andou com quem deveria andar. Ele visitava lugares que não devia. Ele começava a exibir a força dele, pela qual foi dada para ele fazer uma missão especial. Ele era aquele jovenzinho, sabe? Não sei, tem pouco jovem aqui, mas eu já fui jovem, tá? E quando eu queria impressionar uma garota, eu levava a sacola dela. Pesadinho, né? Posso te levar? Sansão, ele fazia isso. Se tivesse uma moça andando de carruagem naquela época, e os cavalos tivessem cansados, ele pegava e levava. Subia montanhas, que ele era forte, muito forte. Sansão impressionava qualquer um. As moças daquele tempo se derretiam por ele. E ele fazia isso. Usava o poder que Deus deu para um propósito errado. Visitava lugares que Deus nunca permitiu que ele fosse. Sansão andou sozinho. Se formos olhar os relatos de pessoas escolhidas por Deus para uma mensagem especial, essas pessoas nunca andaram sozinhos. Abraão foi um deles. Abraão, quando saiu de casa, não saiu sozinho, saiu com sua família. Né? Se formos olhar a vida de Judas ele estava com os discípulos ali, até começou a andar sozinho. Jesus, quando veio a essa terra com uma missão especial, ele sempre andou acompanhado. No princípio, com sua mãe, né? Logo na sua fase adulta, com seus discípulos. Nunca sozinho. Paulo foi chamado para pregar em todos os lugares, andou sempre acompanhado. Quando você vê um jovem hoje que anda sempre sozinho, não quer companhia de ninguém, algo está errado. Quando você vê num casal que o marido quer sempre andar sozinho, algo está errado. Quando você vê a esposa que não quer a companhia do marido nunca, algo está errado. Quando você vê um cristão que quer fazer as coisas sozinho por si, algo está errado.
algo está errado. Sansão quis fazer tudo sozinho. Tudo sozinho. Por isso que ele foi o quê? Um príncipe. Ele se tornou bobo da corte. O final dele foi trágico. O final de Sansão foi trágico. Deus queria usar ele desde sua juventude, desde sua parte da infância dele, até na fase da morte. Queria usar ele como uma bênção para o povo. Só que ele não foi. Só que ele não foi. E o final dele serviu como o quê? Um palhaço. Para o próprio inimigo de Deus, os filisteus. Ele não cumpriu o chamado pelo qual foi chamado. Sansão se tornou atração para o mundo. Pior ainda, Sansão se tornou atração para os inimigos de Deus, para os filisteus. Queridos, o que eu quero falar com tudo isso aqui? Eu quero que você identifique na sua jornada cristã com quem você está sendo identificado. Com Abraão, que realmente mostrou quem era Deus onde quer que ele ia, ou você até agora tem sido um Sansão na vida. Eu fui muitas vezes Sansão na vida. Se eu contar a história minha para vocês, vocês vão ter vergonha do que eu era. Tá? Eu não fui criado na igreja, fui católico, né? Fui católico, me converti quando tinha uns 17, 18 anos de idade. Fiquei muito ativo na igreja. Muito ativo. Eu gostava de desbravador, gostava de JA, gostava de sociais, gostava de agitar passeios na praia, piquenique. Eu era o ancião jovem da igreja de Ubatuba, que tinha mais ou menos 200 e poucos membros lá no Brasil. Eu era um ancião jovem. As mães daquela época falavam assim, olha, vai ter um piquenique sábado, domingo que vem, na praia tal. As mães falavam assim, olha, o Jean vai? Se a moça falasse o Jean não vai, ela não ia. Ou o jovem não ia. Porém, se eles falaram, não, o Jean vai, ele que está organizando, então você vai. Era eu. Eu não estou falando com orgulho, não. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu era bem reconhecido na igreja como um líder que guiava pessoas para o caminho certo. Eu aconselhava namorados, eu tinha minha classe de adolescentes, eu conversava com eles ali, aconselhava muito bem. Porém, eu era um Sansão. Na minha casa tinha um adolescente, minha própria irmã. Minha própria irmã. Eu consegui levar um jovem, meu irmão mais novo, para a igreja, para o desbravador, porque era minha área. Porém, essa jovem, minha irmã, Jacira, o nome dela, era rebelde. Ela nunca ia na igreja. Quando se falava de estudar a Bíblia, não queria. Quando convidava para o clube desbravador, não ia. Mas convidasse para uma festa à noite, ela ia. E os amigos lá fora tinham muitos que convidavam ela. E ela começou a ir para as baladas. E sabe o que eu fiz? Simplesmente desisti. Falei, ela quer ir que vá. Sansão na vida. Um chamado que Deus me deu para salvar minha casa, eu não consegui cumprir. Ela continuou indo para as baladas, continuou na vida que ela tinha, e eu nunca aconselhei. Fiz poucas orações com ela. Até que depois de muito tempo, 3, 4, só para encurtar a história que é longa, essa minha irmã, de 18 aninhos somente, linda, maravilhosa, contraiu uma doença sexualmente transmissível. Por que eu estou te falando disso aí? A minha cara caiu. Eu olhava para a minha vida e falei, Senhor, como é que eu pude deixar isso acontecer com a minha família, enquanto aconselhava toda a igreja? Enquanto era bem visto na igreja, um rapaz de boa reputação, que não ficava, que não xingava, que aconselhava os jovens, que era bem ativo no coral, que era quase que diretor do clube, maior que tinha na região lá. Como que eu pude deixar isso acontecer na minha própria casa? A minha irmã, para resumir, foi levada para a UTI. Minha mãe, ela ligou e falou, Jean, vem para casa urgente que a tua irmã está na UTI. Quem aconteceu? A Jacira. De repente ficou doente, em uma semana foi para a UTI direto. Quando descobriu a doença, estava muito grave. Lupo, não sei o que é essa doença chamada lupo. Doença nos ossos, eu creio, né? E ela ficou terrivelmente mal. Magra. Não vou mostrar as fotos, vocês vão chorar junto comigo. Eu não quero chorar, tá? Já chorei muito. Gente, ela foi para o hospital. E lá no hospital, eu tive somente 30 minutos para falar de Jesus. 30 minutos para falar de Jesus. A vida inteira, Deus me deu a oportunidade, dos meus 18 até os 20 alguma coisa, muitos anos, para falar do meu Deus, do meu Jesus. E eu nunca falei agora 30 minutos até que ela falecesse. Eu falei de Jesus com ela, ela não falava mais, não respondia, mas os médicos falavam que ela ouvia. 30 minutos para falar do meu Deus, do meu Jesus. Você imagina a situação terrível. Daquele momento em diante, eu falei, Senhor, eu quero ser diferente, mas por favor, ajude para que esses 30 minutos que eu falei com ela possa ser suficiente para aceitar Jesus. Porque eu quero vê-la no céu. Eu pedi perdão porque eu vivi uma vida de Sansão, sabe? De aparências. De aparências. Daí por diante, queridos, ela faleceu e começamos o ministério da minha família. Por isso que eu falo isso para família. Eu falo sobre família. Onde eu vou, falo sobre família. Porque não quero ganhar o mundo inteiro sendo que a sua família está ali no buraco.
Não queira salvar a Toyota, a igreja Toyota, sendo que sua família está no buraco. Fala sua família hoje. Eu quero falar sempre sua família, que é mais importante. Tá? E o resto vai bem. Então, querido, de lá por diante, eu comecei uma batalha grande para levar minha família para Cristo. Meu pai já foi, minha família foi batizada, quase toda ela. Eu tenho 9 irmãos. Dos 9, 6 já são adventistas. Minha mãe e meu pai eram católico roxo, que me repreenderam bastante, porque eu me tornei adventista. Mas depois de 7 anos de batalha, eles se batizaram faz 2 anos. Meu pai é ancião da igreja hoje, da estudo bíblico, né? E minha mãe, ela é diaconisa, ela adora servir, adora cozinhar, adora, sabe, servir mesmo, em todo aspecto. Bom, essa é minha família. Mas vivi uma vida de sanção. De sanção. Nas Filipinas, queridos, tem tribos, não é tribos, acho que é tribos mesmo, né? No meio do mato. Nunca fui lá, nem sabia que existia. Porém, lá existe um grupo chamado 1000 Missionários, que é 1000 Missionários, né? 1000 missionários. Eles viajam pelo mundo inteiro, e na Filipina tem esse grupo lá, 1000 missionários. E eu ouvi um testemunho que me deixou assim de orelha em pé. Falei, será que existe isso ainda? Parece que é mentira. 6 desse grupo são missionários. Eles foram para uma ilha, é uma tribo, bem distante da cidade, bem distante mesmo, no meio do mato mesmo. E passavam em rios, levavam carruagem, levavam um monte de coisa, até chegar lá 3, 4 dias andando, no meio do mato. Né? Chegando nessa tribo, queridos, eles viram que era coisa linda, um paraíso ecológico. Jaca, que é o que mais tem lá, jaca tinha muita, manga tinha muita, frutas tropicais de vários tipos, banana, para quem quisesse, estava lá. Porém, os habitantes não comiam uma. Não comia uma fruta. E eles começaram a questionar, como é que pode essa família que está aqui, esse monte de gente que está aqui, passando necessidade física, sacrificavam os filhos para os deuses deles. Como? Quando eles viam que faltava comida, não conseguia caçar, não matava o bicho para comer, a plantação que eles plantavam por eles mesmos não dava, eles faziam o seguinte, eles pegavam o filho mais novo, acabou de nascer, e colocavam num tronco de árvore que tinha no meio do mato. E lá tinha aquelas cobras gigantescas. Eu não sei qual é o nome da cobra, que eu não vi, mas foi contado assim. E tinha as cobras. E à noite, quando a criança começava a chorar à noite, a cobra vinha e comia a criança. Quando as cobras comiam a criança, aí a criança parava de chorar. Os moradores se uniam, os homens lá com as armas que tinham, e matava a cobra, e ela servia de alimento. Assim que eles sobreviviam. Essa tribo, esse lugar. Coisa de outro mundo, parece que nem existe hoje, né? No Japão, tecnologia, um monte de coisa. Como é que pode existir um povo como esse ainda? Primata, né? Bom, era assim. E esses missionários começaram a se questionar, como é que pode se fazer esse tipo de coisa, sendo que tem um paraíso aqui de comida, gente? Eles falavam, não, porque quando a gente chegou, nossos ancestrais falaram que essas frutas são para os deuses. Não podemos tocar. Porque um dia que tocarmos, a nossa família morre. Todos morreremos. E passaram anos e anos com essa crença ridícula de que não podia comer o que Deus tinha dado. O que Deus tinha dado. Bom, esses missionários trabalharam bastante, lá 3 semanas, não me engano, quase um mês, conversando com eles, até que um dia eles fizeram uma proposta para essa tribo. O seguinte, vocês não podem comer, porque vocês pertencem aqui, são nativos desse lugar, porém eu quero fazer uma proposta. Fizeram a proposta. Nós vamos comer na frente de vocês. E se nós não morrermos, quer dizer então que vocês podem comer. E ficaram revoltados, reuniram a tribo, reuniram todos os responsáveis de lá, e falaram, não, já que vocês querem comer, nós não nos responsabilizamos, tá? Vocês podem comer. Porém, se vocês morrerem, não tem nada conosco. Beleza. Só que esses missionários falaram o seguinte, olha, se nós comermos e não morrermos, nós podemos falar do nosso Deus para você? Porque nós temos um Deus, e nós acreditamos que esse Deus foi quem criou todas essas coisas aqui. E esse Deus que criou essa maravilha, ele não está feliz com vocês matando seus filhos para sobreviver. Tudo bem, se vocês vão morrer em uma semana, podem falar do Deus de vocês. Comeram fruta, comeram jaca, se deliciaram, comeram felizes na frente deles. Na frente deles. É um testemunho que eu achei maravilhoso. Depois de uma semana foram todos lá falar, quem é o Deus de vocês? Podem falar sobre ele. Eu quero aceitar esse Deus. Eu quero aceitar. Toda a tribo se converteu ao cristianismo. Esse testemunho, querido, ficou na minha cabeça. Mas por quê? Por que está me incomodando tanto? Sabe por quê? Porque hoje tem pessoas, ao nosso redor mesmo, não como eles, tão antigo, mas ao nosso redor que não conhece o Deus que nós conhecemos, passam misérias, passam dificuldades, famílias estão destruídas, filhos são entregues às drogas, a vícios, e nós não fazemos nada. E nós não fazemos nada. Aonde está você? É um chamado para acordar. Deus, ele chama a cada época um povo para se levantar.
no meio de uma sociedade. Será que esse povo não é você? Nesse grupo Toyota, para se levantar e falar do Deus que existe? A lição é propícia, essa lição da semana. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Será que seus vizinhos sabem que você é um cristão? E mais ainda, será que eles sabem ou vê que você demonstra que é um cristão? Será que estamos mostrando o Deus que nós temos? Tem um pregador lá no Brasil que falava sempre assim, olha, o povo adventista, eles têm uma verdade linda, maravilhosa, porém eles vivem como se tivesse uma mentira. O povo lá fora, eles têm uma mentira e pregam, sabe, fielmente, como se tivesse uma verdade. Eu não sei se você concorda, mas eu concordo fielmente com isso. A mensagem do povo adventista é uma mensagem completa, maravilhosa. Porém, nós pregamos muitas vezes um Deus morto. Nós pregamos um Jesus que ainda está na cruz pendurado, morto, que não ressuscitou. A forma com que o povo adventista vive hoje, o povo foi chamado com uma missão especial, é como se Jesus estivesse morto. Quando olha para a tua cara como um cristão, será que verem Jesus vivo em você? Eu gosto de Paulo. Paulo, aonde quer que ele iria, ele falava assim, olha, eu não prego nada mais do que Cristo morto e ressuscitado. Ele enfatizava essas duas frases. Ele falava que Jesus morreu pelos pecados, porém não continuou morto. Está vivo. E é isso que falta em nós. Acorda, Toyota. Acorda, Jean. Acordem todos, porque Cristo está voltando. E se engana muito pensar que porque eu guardo os mandamentos, porque eu venho na igreja no sábado, eu passei para a escola sabatina, eu sou ancião, eu sou isso, aquilo. Isso não salva ninguém. Nós somos chamados, queridos, para quê? Para salvar outros. Para mostrar a salvação, isso tem que ser bem fixado na nossa mente. Ellen White, ela fala muito claro no livro Primeiros Escritos que tem igrejas completas que vão se perder. Até o pastor. Até o pastor. Vão se perder porque simplesmente perderam o foco. Simplesmente esqueceram Jesus. Eu tenho viajado nas igrejas, nas Filhas Filipinas, ao lado da faculdade que eu moro, da universidade. Tem várias igrejinhas pequenas, tá? E elas têm fechado. Têm se fechado porque as pessoas perderam o interesse no cristianismo. Igrejas pequenas. Porém, tem ido igrejas grandes também. Igrejas ricas, em Manila. Igreja japonesa, igreja filipina, igreja coreana, igrejas, sabe, bem estruturada. Sabe o que se transformou as igrejas estruturadas hoje? Um clube social. Um clube social. Eu chamo isso de clube social. Eu intitulei assim, não tenho medo de falar não, tá? É sério. Eles fazem o culto para todos os membros, não tem uma visita. Eu fui numa igreja, por sinal coreana, que a porta de entrada, quando dava tal hora, era fechada. Esse é o culto adventista. Eles fechavam a porta para não ser atrapalhado mais, o pessoal lá de fora, sabe? Você acha que esse é o propósito de Deus? Fechar as portas para o mundo? Queridos, está hora de acordar. Deus, ele chama pessoas para acordarem. Deus chama pessoas para sacudir o mundo. Você tem que incomodar o mundo e não ser incomodado por ele. Está acontecendo o seguinte. Estamos sendo bombardeados pelo inimigo. Quando Deus nos educa a bombardear o inimigo. Com a mensagem de Cristo. Com a mensagem de Cristo. Pensa nisso. Atos 17. Atos 17, eu gosto muito desse versículo, dessa história em si. Fala sobre uma pessoa chamada Paulo. Não sei se você conhece, lógico que você conhece, né? Paulo, de acordo com Ellen White, ele foi o maior e mais eloquente pregador da palavra de Deus que já existiu em todo o mundo, tirando Jesus. Ou seja, depois de Jesus, Paulo foi o que mais pregou com eloquência e com poder a palavra de Deus. Eloquente. Olha só o que fala aqui. Não vou ler a história toda, tá? Mas é Atos 17, especialmente o versículo 4. Versículo 4. Diz assim, olha, alguns deles, ou seja, o povo lá de Bereia, tá? Não, primeiramente Tessalônica, tá? Fala assim, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres se converteram. Poucas mulheres de posição se converteram. Vou parar por aqui, depois tem outro versículo, tá? Paulo, ele chegou em Tessalônica. Vamos dizer que nós chegamos no Japão. Vamos contextualizar aí, tá? Para a gente entrar na história. Paulo, ele chegou em Tessalônica, depois foi para Bereia, mas é a história de Tessalônica. Quando ele chegou lá, ele viu que a cidade estava desenvolvida já. Era a capital daquela época. Tinha um porto marítimo, onde todas as cidades atracavam ali com os navios para deixar materiais. E dali ia para todo lugar. Era uma cidade totalmente desenvolvida. Mas assim como a tecnologia era desenvolvida naquela época, de acordo com a condição deles, também o pecado se desenvolveu bastante. Paulo, quando ele chegou em Tessalônica, ele viu que realmente precisava de Deus ali. E ele começou a pregar a palavra de Deus. O relato não fala quanto tempo ele demorou lá,
Mas o relato fala no versículo 4 que ele converteu, ou seja, com o poder de Cristo, muitas e muitas pessoas influentes daquela cidade se converteram ao cristianismo e seguiram a Paulo. Né? Muitas mulheres, até de posição daquela cidade, se converteram a Paulo. Mas eu gosto de enfatizar aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho aqui. No versículo 10, fala assim, olha. Assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Não é esse versículo que eu queria, não é outro. Vê se eu acho aqui. Aqui, justamente. Verso 6. Medita nessa palavra, tá? Verso 6, do mesmo capítulo, olha. Mas não o achando, que começaram a perseguir ele, a liderança daquela cidade, não o achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, porque eles pregaram Jesus. E qualquer que pregasse sobre o nome de Jesus naquela cidade era perseguido e morto. Tá? Procuraram, eles não acharam, porém trouxeram outras pessoas. Né? Todos estes procederam contra os decretos de César, disseram. Não é aqui que eu estou, não. Aqui. A presença das autoridades da cidade. Continuando no versículo 6, tá? Clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Verso 7. Os quais Jason recolheu, todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, e esse rei é Jesus. Eu gostaria de parar um pouco nessa palavra alvoroçaram, tá? Do verso 6. Aqui fala assim, que Paulo, quando chegou na cidade, com seus companheiros, eles fizeram um alvoroço. Ou seja, toda a cidade conheceram Paulo e seus seguidores, que pregavam sobre um outro rei. Quem era o rei? Jesus. Ou seja, Paulo impactou a cidade de Tessalônica. Impactou. Eu vou te falar uma coisa. O relato fala que muitos seguiram a Paulo e se converteram ao cristianismo e aceitaram Jesus. Morto e ressuscitado. Mas eu vou te falar, a consequência veio. Tá? Quando você se coloca à disposição da palavra de Deus, quando você fala, agora eu quero servir a Cristo, eu quero falar de Jesus, o mundo vai estar muito mais contra você. Porque você vai estar pregando uma mensagem diferente do mundo. Mas Paulo não tinha medo. Paulo não tinha medo. Ele pregou com veemência, com poder, e muitos se converteram. Ele alvoroçou o mundo naquela época. Tem uma historinha que é ilustração também, tá? O animal não fala, mas é parábola. Para a gente entender. Uma cobra, no qual a Bíblia fala que é Satanás, né? Uma cobra se encontrou com um vagalume, ou seja, o vagalume encontrou a cobra. Tá? Nessa história fala que a cobra sempre perseguia o vagalume e queria comer o vagalume. E quando eles se encontravam, rapidamente o vagalume sabia que a cobra queria comer e fugia. E fugia desesperadamente, passava muito tempo fugindo da cobra. Eles não podiam se encontrar que a cobra tentava comer o vagalume. Até que um dia o vagalume ficou muito irado e falou assim, peraí, eu vou ter que encarar a situação, não vou poder passar a vida inteira fugindo dessa cobra, eu tenho que saber por que ela me persegue. Tá? E o vagalume criou coragem um dia e peitou a cobra e falou, peraí, antes de você correr atrás de mim, tentar me matar, eu quero saber uma coisa. Por que você me persegue? Quem adivinha? Quem quer adivinhar aqui o que a cobra falou? Por que a cobra perseguiu o vagalume? Qual foi a resposta? A tua luz me incomoda. Eu gostei também dessa ilustração. A tua luz me incomoda. Nós somos chamados a ser o que no mundo? Luz para o mundo. Quando a tua luz começa a brilhar, queridos, vai incomodar o mundo. O inimigo não fica nem um pouco feliz. Lembra de Apocalipse? Apocalipse 12, 17? O dragão está irado. Com quem? Com aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Estamos errando aí. Sabe por quê? Porque nós guardamos os 10 mandamentos. Né? O povo adventista é conhecido por que guarda o mandamento de Deus completo ali, ó, certinho. Mas, porém, não temos muitas vezes o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo se revela em duas posições, tá? Que seria os escritos de Ellen White, que falam muito mais sobre Jesus, como também o testemunho pessoal do povo que guarda o mandamento de Deus. Cadê o testemunho de Jesus? Tem testemunho na sua vida? Talvez Satanás, ou o inimigo, a cobra, ele não persiga você. Se você vê que a sua vida realmente está muito cômoda, não tem perseguição mais, não tem provação na vida espiritual, não tem nada, não acha que você está sendo abençoado por Deus, não, tá? Quando não tem perseguição por você ser um cristão, é porque algo está errado. Porque quando você se levanta numa sociedade como hoje e fala sobre Jesus, perseguição vem. Perseguição vem. E essa é uma verdade. Pensa na sua vida espiritual, pensa na minha. Eu penso na minha. Tá? Eu sei como está a minha vida espiritual, não está tão boa não. Eu quero chegar um pouco mais perto de Jesus. Ele me chamou para um chamado especial e chamou você também. Você é um vagalume na história. Ao ver, você pensa que o vagalume é frágil,
A cobra tem uma vantagem gigantesca, mas pensa numa coisa. O vagalume, ele voa. A cobra não. Rasteja. Está sempre embaixo. O vagalume está sempre no alto e brilhando. Aonde o vagalume vai, os animais veem, o ser humano vê. Você já parou no sítio? Eu morava no sítio. Eu morava no sítio de dia assim, 6 da noite, 7 da noite, estava tudo escuro já. A gente saía de casa e ia para o mato, sabe? Eu era criança assim, igual vocês aí, molecadinhas pequenininhas. A gente gostava de ver o grupo de vagalumes no meio do mato. Era lindo, lindo. O mundo tem que ver algo lindo. E é você. Se você aceitar o chamado para falar de Jesus. Os vagalumes que brilharão no mundo, sabe? De que forma brilhar? Deus vai te dar. Tem pessoa que fala assim, eu não sei de estudo bíblico, eu não sei pregar, eu não sei abrir a Bíblia e explicar o que está na Bíblia. Não precisa, gente. Quem falou que precisa? Viva Jesus. Viva Jesus. Brilhe. Seja diferente. Ah, jovens, não tenho maturidade. Lembra de Jeremias? Eu falei de Jeremias, não foi? Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 1. Tem uma mensagem maravilhosa também para a gente. Entender assim, o que Deus quer conosco. Jeremias no capítulo 1. Foi o chamado também de Jeremias. Numa sociedade corrupta também. Uma sociedade que já tinha se entregado à idolatria, como hoje também a gente tem visto muito, mas Jeremias tem um recado muito bom para a gente. Olha só. Jeremias no capítulo 1, começa no verso 7 até o verso 10. Fala assim, olha. Mas o Senhor me disse, o Senhor falou a Jeremias, não digas, não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, irás. E tudo o que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a tua mão. Tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Verso 10. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinarem, para edificares e para plantares. Bom, queridos, se continuarmos lendo, fala assim, que Deus pôs a palavra dele na boca de Jeremias, tá? E Deus deu poder para ele se levantar contra reis, contra autoridades, e Jeremias falou de Deus. Não é diferente hoje, não. Ele chama criança, chama adolescente, chama mulher, chama homem, chama qualquer um. Não chama só pastor, nada a ver. Ele chama você para pregar para o mundo aí fora. E ele fala assim, olha, não fica com medo não, você não precisa nem saber o que falar, na verdade. Eu te colocarei palavras na boca e você vai falar. Eu quero fazer uma pergunta hoje para você, querido. Você está disposto a realmente aceitar o chamado de Jesus? E começar a brilhar, se é que não tem brilhado até agora? Mas se você já brilhou por Jesus até agora, queridos, brilhe um pouco mais. Brilhe um pouco mais. As profecias, a mídia, a TV, a internet, tudo já fala que tudo já se cumpriu. O mundo clama para que Cristo volte. Nós sabemos que Ele está voltando, porém muitas vezes cruzamos os braços. Nada fazemos. Está mais do que na hora do povo acordar e se levantar e falar de Jesus. De várias formas. Que Deus possa abençoar-nos. E que possamos realmente aceitar o chamado, que é bem especial. Deus sabe o seu talento. Não fique preocupado em pregar, não. Ou passar estudo bíblico. Que seja o seu talento, faça isso. Mas se não for, Deus vai te usar de acordo com a sua possibilidade. Mas é Ele que vai dar as palavras. Confie. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Eu acho que eu que tenho que anunciar o último hino, né? Então tá. Vamos colocar de pé para finalizar e cantar o hino 382. Assim como Jeremias, Abraão nunca esteve sozinho, Deus deu palavras para eles falarem, né? Esse hino fala assim, olha, não ando só. E realmente Deus nos acompanhe e nos ajude a fazer parte dessa missão maravilhosa que é pregar o Evangelho até que Cristo volte. Não ando só.
seguro vou, pois Cristo está comigo. Meus braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo apoio que eu tenho, não ando só, pois ele me é leal. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo apoio que eu tenho, não ando só, pois ele me Oremos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, com seu amor, tem nos envolvido, ó Pai, no plano maravilhoso da redenção. Tens, ó Pai, confiado em nossas mãos essa mensagem maravilhosa, ó Pai, de transmitir Jesus morto e ressuscitado. Temos te agradecido, ó Pai, porque o Senhor nos chama para uma obra maravilhosa. Não nos deixa, ó Pai, esfriar nessa fé. Não nos deixa, ó Pai, ficar neutro no fechamento da história desse mundo. Mas nos ajude, ó Pai, a sermos usados como instrumentos vivos em Tuas mãos e brilhar no mundo. Ajude-nos, ó Pai, a andarmos com Cristo diariamente. E especialmente, ó Pai, esses 50 dias com Jesus, que possam ser realmente, ó Pai, 50 dias verdadeiramente com Cristo e que assim possamos ser transformados por Ele. E que possamos viver, ó Pai, igual a Jesus. Por favor, sabemos que é difícil, ó Pai, nos renunciarmos. Sabemos que é difícil, ó Pai, deixarmos nossos afazeres, nossas preocupações, nossas lutas diárias, que são muitas também, o Senhor sabe. Mas com certeza, ó Pai, se assim nos renegarmos, se renunciarmos nossos problemas, nossas dificuldades e pensarmos nos problemas de outras pessoas, ó Pai, com certeza o Senhor nos ajudará. Dá-nos forças, ó Pai. Coloque palavras em nossas bocas. Coloque ações em nossa vida, para que possamos mostrar Cristo Jesus em nossa vida diária. Abençoe a cada um aqui, a cada família aqui representada. E também, ó Pai, aqueles que não vieram. Esteja com eles, onde quer que eles estiverem. Continue conosco, ó Pai, no decorrer desse sábado. É o que suplicamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.